vós ficarei, diz Jesus. Quem permanece há de dar muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentarmos caros, estamos nestas quartas-feiras meditando através das nossas catequeses sobre o ano da misericórdia, o ano santo do Senhor. E na quarta-feira passada, começamos a contemplar as indulgências, um assunto que, infelizmente, na maior parte dos manuais de história, é tratado de forma tão depreciativa, parcial e tendenciosa. E vimos na quarta-feira passada que as indulgências nada mais são do que uma manifestação muito concreta da misericórdia de Deus, uma manifestação da misericórdia que nos liberta das penas temporais, entendidas enquanto vícios ou apegos ao pecado, penas temporais que são perdoadas pelas indulgências, uma vez que as penas eternas, ou seja, a culpa do pecado, já tenha sido perdoada através do sacramento da confissão. Lembramos, tratamos disso na semana passada, que o pecado gera estes dois tipos de pena, a pena eterna, ou seja, nos priva da graça de Deus, nos rompe a comunhão com o Senhor, e pelo sacramento da confissão nós somos desligados. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado no céu, e queremos todos ser desligados enquanto tendo as ligas arrancadas para que libertos alcancemos as alturas da santidade. E o pecado nos amarra, nos torna prisioneiros, nos torna escravos das próprias paixões, nos volta sobre nós mesmos e nos impede de voltarmos a olhar para Deus. E uma vez tendo sido perdoada a culpa pelo sacramento da confissão, resta em nós ainda o apego que o pecado produz na nossa vida. É a mesma coisa que ter comido de forma excessiva, se arrepender e pedir perdão, mas enfim as consequências vêm, ou vou engordar, ou vou ter uma digestão não tão boa quanto poderia ter. E estas penas temporais, as consequências bem concretas do pecado, precisam também ser purificadas nesta vida, porque se não forem purificadas nesta vida, serão purificadas no purgatório.
Então as indulgências são um grande instrumento da misericórdia de Deus que nos abreviam, se não libertam completamente do purgatório, dependendo da radicalidade com que nos empenhamos para alcançar estas indulgências. Meus caros, nos demos conta de que santo nenhum salva ninguém, a igreja em si não salva ninguém, a igreja é um meio de salvação, porque quem salva é o próprio Cristo através do seu corpo, que é a igreja. E a salvação, embora seja pessoal, jamais é individualista, porque somos todos membros de um corpo. Na medida em que eu me esforço por crescer na virtude, na santidade, toda a igreja se beneficia. Quanto menos eu me empenho para buscar a santidade, quanto mais pecador me torno, toda a igreja sofre com isso. Então, é por causa dos méritos alcançados pelo Senhor no sacrifício da cruz, méritos que se refletem nas virtudes praticadas pelos santos e santas de Deus que já estão na igreja celeste, na igreja gloriosa. Estes méritos vêm em socorro da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, e como nos afirma Santo Tomás de Aquino, a graça que supõe a natureza vem em auxílio desta nossa natureza decaída e a eleva. Então as indulgências são este escancarar as portas da despensa do céu, usando uma imagem plástica, para que sejam derramadas mais abundantemente as graças de Deus, os méritos de Cristo sobre nós. Ora, se a igreja como um todo se beneficia dos méritos de Cristo e dos santos, a igreja como um todo, entenda-se não somente a igreja peregrina, nós que aqui estamos, mas também a igreja padecente, as almas do purgatório, que também são beneficiadas pelos méritos dos santos e de Cristo e os méritos que são alcançados por nós na medida em que aplicamos, pedimos a Deus que os nossos esforços, que os nossos sacrifícios sejam oferecidos justamente por estas almas. Daí o sentido de colocar sobre o altar a intenção dos nossos irmãos falecidos. Queremos com isso pedir que os méritos de Cristo na cruz, que se tornam atuais sobre o altar, sejam aplicados em benefício destas almas, caso estejam ainda em fase de purificação no purgatório. E com certeza jamais são desperdiçados, porque caso já estejam contemplando a glória de Deus, são aplicados às almas que mais necessitam. Não ficam perdidas pelo espaço. A oração nunca é em vão. Ora, se a graça supõe a natureza, a indulgência é uma manifestação da graça de Deus, supõe-se que a minha natureza colabora. Daí a necessidade de praticar obras indulgenciáveis, que são como que exercícios espirituais que manifestam de forma objetiva a intenção que se passa no meu coração, na minha mente, de querer me desapegar do pecado e me aproximar mais de Deus. Para este ano santo da misericórdia, as obras indulgenciáveis são basicamente as mesmas de todas as indulgências oferecidas pela igreja. Em primeiro lugar, a confissão, ou seja, não tem como eu alcançar o perdão das penas temporais sem antes alcançar o perdão das penas eternas. Devo me confessar e me confessar bem, fazer um exame de consciência apurado, bem feito, não feito de forma apressada, não assim, vi um padre, vou ali me confessar, pai, pum, e me confessei. E não fiz antes meu exame de consciência, não fomentei no meu coração a contrição, o desejo de mudar de vida. Então, me confessar, pedir perdão a Deus através da igreja. E lembra aqui do nosso Papa Emérito Bento XVI, que na sua visita, os papas em Roma, uma vez por ano, visitam os cárceres, o cárcere que existe na cidade de Roma, em 2011, se não me falha a memória, quando Bento XVI foi visitar o cárcere, ele abriu um espaço para perguntas que os presidiários podiam lhe dirigir de forma livre. E um dos presidiários perguntou: Santo Padre, se eu, solitário, na minha cela, de coração contrito, peço perdão a Deus, tenho os meus pecados perdoados? Ou preciso me confessar a um sacerdote? E o Papa disse que, com certeza,
toda contrição perfeita é agradável a Deus e alcança o perdão de Deus, mas ele dizia, não nos esqueçamos que a igreja tem duas dimensões. Quando eu peco, eu ofendo não somente a Deus, mas ofendo a igreja, e por isso a necessidade de pedir perdão também por meio da igreja, porque quis o Senhor que por meio da igreja fosse dispensado o perdão dos pecados, a dimensão horizontal, eclesial, comunitária do perdão. Uma vez rompidas as cadeias do pecado que me oprimiam, eu volto à comunhão. Lembrava na quarta passada que, no fundo, todo pecado me leva a uma excomunhão, porque me rompe na minha vida a comunhão com Deus. E uma manifestação externa e também profética da minha comunhão plena que se dará com o Senhor no céu é, uma vez tendo sido perdoados os meus pecados por meio da confissão, eu me aproximo da comunhão eucarística. Então, além da confissão, a comunhão sacramental, acompanhada pela oração nas intenções do Santo Padre, que no fundo são as intenções pela salvação de toda a Igreja. Ele, que é o servo dos servos de Deus, carrega nos ombros a responsabilidade de conduzir os corações de toda a humanidade para Cristo. Nosso Papa Francisco, com tanta frequência, nos pede que rezemos com Ele, rezemos por Ele, porque o encargo que lhe é confiado é de responsabilidade inimaginável. E além, então, destes atos, a confissão, a comunhão, a oração pelo Santo Padre, a prática de alguma obra de misericórdia. Trataremos nas próximas diversas catequeses sobre cada uma das obras de misericórdia indulgenciáveis previstas para este ano santo. Por ora, façamos uma breve distinção entre indulgência plenária e indulgência parcial. Em primeiro lugar, só na eternidade saberemos se a indulgência que nos foi dada foi plenária ou parcial, porque só na eternidade teremos uma visão do todo, agora vemos face a face. Mas por ora podemos dizer que uma indulgência é tão plena, daí o nome plenária, ou tão parcial, quanto plena ou parcial seja a minha contrição e o meu desejo de mudar de vida. Mesmo que as obras indulgenciáveis que eu faça sejam as mesmas. Inclusive, uma indulgência pode ser nula, não acontecer, embora eu faça alguma obra indulgenciável. Porque eu posso me confessar, posso comungar, rezar pelo Papa e fazer alguma obra de misericórdia, como, por exemplo, visitar um enfermo, mas não fomentar no meu coração um mínimo desejo real de mudança de vida. E permanecer, usando uma expressão popular, deixar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Então, aquela indulgência, para mim, não aconteceu. Não teve validade nenhuma, nem para mim, nem para as almas do purgatório, porque não houve um acompanhamento interior e sincero das obras exteriores que fiz. Concluo citando Paulo VI, que foi quem assinou o Manual de Indulgências, ainda hoje em vigor na Igreja. E Paulo VI dizia assim: as indulgências não são um modo fácil para evitar a necessária penitência pelos pecados, mas oferecem, sobretudo, um conforto que os fiéis, individualmente conscientes de suas debilidades, encontram no corpo místico de Cristo, o qual coopera na conversão deles com a caridade, com o exemplo e com a oração. Então percebemos, meus caros, que além de ser uma manifestação concreta da misericórdia de Deus, a prática das indulgências fomenta em nós os laços comunitários e a corresponsabilidade. O chamado de procurarmos ser santos, não porque isso beneficie somente a minha alma, mas porque faz bem a toda a Igreja. E esta é uma verdadeira intenção de missa, por exemplo, pelos falecidos. É eu procurar me aproximar mais do Senhor e oferecer por aqueles
cuja falta sinto porque não estão mais comigo aqui, mas ou estão sendo purificados ou contemplam a face de Deus no céu, oferecer por eles, ter um objetivo nobre, um objetivo alto para lutar pela santidade. Ou seja, a prática das indulgências, além de manifestar a misericórdia de Deus, alcançam então o seu objetivo mais profundo: aproximar-nos do Senhor e aproximar-nos uns dos outros. É o desejo, penso, que deve pulsar no Imaculado Coração de Maria, que os filhos queiram bem ao Pai, ao Filho e, pelos laços do Espírito Santo, nos queiramos bem uns aos outros. Canto de comunhão, número 300.